versículo 2 diz: E ele, abrindo a boca, ensinava-os dizendo. Ao aproximarmos do Senhor, amigo, Ele abre a sua boca e fala para nós. Aqui, abriu a boca, fala também de que Ele abriu o seu coração. O versículo 3 diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós começamos as bem-aventuranças. A palavra grega implica em felicidade para bem-aventurados, felizes. Portanto, pode também ser traduzida como bendito e feliz, ou por bendito e feliz. Assim também os versículos subsequentes. As palavras ditas pelo novo rei, que compõe a constituição do reino dos céus, são uma revelação do viver espiritual e dos princípios celestiais do reino dos céus. Compõe-se de 7 seções. Primeira seção, os versículos de 3 a 12, descreve a natureza do povo do reino dos céus, o qual vive sob 9 bem-aventuranças. É um povo que é pobre em espírito, que chora pela presente situação, que é manso ao sofrer oposição, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso para com os outros, que é puro de coração, que é pacifista, que sofre perseguição por causa da justiça, que é injuriado e de quem fala o mal por causa do Senhor. É verdade. Ser pobre em espírito não é somente ser humilde, mas também esvaziar-se no espírito, no profundo do nosso ser, não nos apegando às velhas coisas da antiga dispensação, as tradições, deixando tudo de lado, descarregando-nos para receber as novas coisas, as coisas do reino dos céus. Esvaziando o vaso, esvaziando o jarro, para que o Senhor possa enchê-lo. A palavra espírito aqui não se refere ao Espírito de Deus, e sim ao nosso espírito humano. Observe que está em letra minúscula, não é? O espírito humano é a parte mais profunda do nosso ser, o órgão pelo qual contatamos a Deus e percebemos as coisas espirituais. Precisamos ser pobres, amigo. Precisamos estar vazios, ou precisamos estar esvaziados, descarregados em nosso espírito, essa parte do nosso ser, para que percebamos e possuamos o reino dos céus. Isso implica que o reino dos céus é espiritual e não material. Reino dos céus é uma frase usada exclusivamente aqui no Evangelho de Mateus, pelo próprio Mateus, indicando que o reino dos céus é diferente do reino de Deus, expressão esta mencionada nos outros 3 evangelhos. O reino de Deus se refere ao domínio de Deus no sentido genérico, da eternidade passada à eternidade futura. Eu vou repetir isso aqui. O reino de Deus se refere ao domínio de Deus, no sentido genérico, da eternidade passada à eternidade futura, abrange a eternidade sem começo, antes da fundação do mundo, os patriarcas escolhidos, incluindo o paraíso de Adão, a nação de Israel no Antigo Testamento, a Igreja no Novo Testamento, o reino milenar vindouro, que inclui a parte celestial e a manifestação do reino dos céus, e a parte terrena, o reino messiânico, e o novo céu e a nova terra, com a nova Jerusalém na eternidade sem fim. O reino dos céus é uma seção específica dentro do reino de Deus. Então o reino de Deus abrange todas as coisas espirituais, da eternidade passada à eternidade futura. Agora, o reino dos céus é uma seção específica dentro do reino de Deus, composta somente da igreja hoje e da parte celestial do reino milenar vindouro. Portanto, no Novo Testamento, especialmente nos outros 3 evangelhos, o reino dos céus, que é uma seção dentro do reino de Deus, é também chamado de reino de Deus. Isso é importante. Para que possamos entender a Bíblia, é necessário que a gente saiba a diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus.
Mas, aqui no Evangelho de Mateus somente, fala-se do reino dos céus. Os outros evangelhos citam o reino de Deus como sendo o reino dos céus. Deu para entender, amigo? Vamos adiante, então. No Antigo Testamento, o reino de Deus, de modo geral, já existia na nação de Israel, capítulo 21, versículo 43. Quando João Batista veio, o reino dos céus, de maneira específica, ainda não havia chegado. Estava apenas próximo. Já vemos isso lá no capítulo 3, versículos 1 e 2. E vamos ver mais adiante no capítulo 11, versículos 11 e 12. De acordo com Mateus, há 3 aspectos relacionados ao reino dos céus. 3 aspectos: a realidade, a aparência e a manifestação. A realidade do reino dos céus é o seu conteúdo interior em sua natureza celestial e espiritual, como é revelado pelo novo rei no monte, nos capítulos 5 a 7. A aparência do reino dos céus é o seu estado exterior, na sua acepção nominal, como é revelado pelo rei à beira-mar no capítulo 13. E a manifestação do reino dos céus é a sua vinda de fato em poder, como é revelado pelo rei no Monte das Oliveiras, nos capítulos 24 e 25. Tanto a realidade como a aparência do reino dos céus estão presentes na igreja hoje. A realidade do reino dos céus é a vida adequada da igreja. Que maravilha! A realidade do reino dos céus é a vida adequada da igreja. Romanos capítulo 14, versículo 17, contida na aparência do reino dos céus. Essa aparência é conhecida como cristandade. A manifestação do reino dos céus é a parte celestial milenar vindoura, ou reino milenar vindouro, não é? Chamada de o reino do Pai, no capítulo 13, versículo 43. A parte terrena do reino milenar é o reino messiânico, chamado de o reino do Filho do Homem, no capítulo 13, versículo 41, e que é o tabernáculo restaurado de Davi, o reino de Davi, conforme dito pelos discípulos em Atos capítulo 15, versículo 16. Na parte celestial do reino milenar, que é o reino dos céus manifestado em poder, os crentes vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Que maravilha! Eu desejo ser um vencedor. E você, amigo? Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. Na parte terrena do reino milenar, que é o reino messiânico, aqui na terra, os remanescentes salvos de Israel serão sacerdotes e ensinarão as nações a adorar a Deus. Você pode conferir isso na sua Bíblia em Zacarias, capítulo 8, versículos 20 a 23. Então, se somos pobres em espírito, o reino dos céus é nosso. Aleluia! Estamos na sua realidade hoje na era da igreja e partilharemos da sua manifestação na era do reino.